Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 13 de dezembro e o texto diz assim: o importante é chegar. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Eu vou ler só esse versículo agora. Depois que eu ler esse trecho do livro, nós vamos ler o trecho completo que está em Isaías 40, dos versículos 28 ao 31, para nós entendermos o que Deus quer nos falar sobre confiar nele, para termos as nossas forças renovadas. Amém? Aqui no texto, o autor diz assim: em nossa jornada por esta vida na Terra, é impossível que em algum momento não venhamos a ser assolados pela sensação de esgotamento físico ou emocional. Por isso, todos nós precisamos, em algum momento, ter as nossas forças renovadas e a mente refrigerada, para estarmos preparados para as mudanças que virão pela frente. Há alguns anos, realizamos uma corrida beneficente em um de nossos projetos sociais e decidi participar do trajeto de 10 quilômetros, em que a maior adversidade era a temperatura. Afinal, a corrida aconteceu no mês de dezembro. Lembro-me de que, em razão do calor, o cansaço era bem grande, mas algo dizia à minha mente: não desista, não desista. E assim foi até concluir o percurso. Mesmo não chegando em primeiro lugar, eu perseverei até o fim e conquistei aquilo que almejava. Naquele dia, aprendi que o cansaço não poderia me impedir de alcançar os meus objetivos, desde que eu me mantivesse focado no destino e na meta estabelecida. Enquanto corria, buscava forças de todos os lugares possíveis em meu corpo para não desistir. Em alguns trechos, havia pessoas com um pequeno copo de água para que eu pudesse saciar a minha sede e me refrescar. Também aprendi que, diante de desafios, sempre haverá alguém para nos ajudar e impulsionar. Muitas vezes, não temos noção do nosso potencial e acabamos desanimando ou até mesmo desistindo antes de encerrar os desafios. Antes de encarar os desafios. A verdade é que podemos ir muito mais longe. Tudo o que precisamos é não desistir. Ainda que as nossas forças internas esgotem, precisamos confiar que não estamos sozinhos, pois em Deus somos renovados e impulsionados a ir adiante. Confie em Deus, acredite e não desista. A chegada valerá a pena. A frase do autor diz: não desistir o fará alcançar, E prossiga, Prossiga, porque Deus está lá na frente te esperando. É o devocional 348, a leitura bíblica é Gênesis 38 e a palavra-chave é prosseguir. Então vamos prosseguir, porque Deus está nos aguardando. O importante é chegar, Chegar no final da corrida, no propósito que Deus tem para nós, porque na verdade, nós vamos chegar no final da corrida de várias etapas da nossa vida, Porque todas as áreas da nossa vida nós temos uma corrida. Nós temos uma corrida na vida pessoal, nós temos uma corrida na vida de casados, do casamento, da vida sentimental. Nós temos uma corrida do trabalho, nós temos uma corrida para servir o Senhor, nós temos uma corrida para tudo na nossa vida, Cada etapa, cada área da nossa vida é uma corrida que nós temos que correr, dependendo de Deus, Porque Ele sempre nos dará vitória. E aqui, no livro de Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 até o 31, diz assim: não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Então, com essa palavra, nós podemos ter a certeza de que tudo que nós fizermos na nossa vida, nós seremos vitoriosos. Se nós dependermos de Deus, fazermos a vontade de Deus, andarmos nos caminhos dele, obedecendo e fazendo a sua vontade, nós seremos vencedores em tudo. Porque não importa se a gente estiver andando,
se a gente estiver caminhando, se a gente estiver correndo, se a gente estiver voando, Deus sempre estará conosco, renovando as nossas forças e nos ajudando a ir adiante, a não desistir jamais. Porque quem para, você já prestou atenção que tem pessoas que param na vida, não quer fazer mais nada? Então a pessoa que para, que ela não quer mais lutar, ela não quer mais fazer nada, ela não quer correr, ela não quer fazer mais nada, ela adoece. Ela adoece, o medo paralisa e ela adoece. Ela tem várias doenças no corpo, ela tem doenças da alma, ela tem doenças da mente. A pessoa que para, ela adoece. Se você for prestar atenção, se for fazer uma pesquisa dos idosos, né, das pessoas mais idosas, quando elas param de trabalhar, se elas não conseguir um outro tipo de atividade para elas fazerem no dia a dia, outro tipo de atividade, mesmo que seja em casa, né, elas ficam doentes, elas ficam mais doentes. Por quê? Porque pararam de trabalhar, pararam de se sentir importante. Elas não estão se sentindo assim mais, como se não tivesse mais valor. Então a mente da pessoa aí começa a tomar a mente da pessoa, começa a tomar os sentimentos e paralisa o corpo. Por isso que tem muitos idosos doentes. Por quê? Porque quando eles param de trabalhar, eles se sentem inúteis, que não tem mais valor para nada. Então por isso que a gente tem que ter alguma atividade. Vamos tentar fazer os nossos idosos ter alguma atividade. Vamos fazer alguma coisa. As mulheres que têm dons, né, manuais, fazer coisas manuais em casa. Né? As pessoas mais velhas que não trabalham fora mais, poder fazer coisas manuais. Os homens podem fazer um jardim, podem fazer uma horta, podem fazer muitas outras coisas. Jogos também. Pode jogar alguns jogos, né, com os amigos do bairro para poder ativar a mente. Fazer palavra cruzada. Bater papo, assistir futebol junto com os amigos para poder brincar, para poder conversar, para poder se divertir, passear com os netos, ir pro parque, brincar com os netos, né? Então assim, a gente tem que colocar os nossos idosos para poder fazer atividades, para eles poderem se manter ali saudáveis e dando frutos para Deus também, amém? Então, é isso que essa palavra diz aqui. Então, nós temos que confiar em Deus e também ensinar os nossos jovens, né? Largar um pouquinho as redes sociais, celular, computador, notebook, esses, né, aparelhos aí, deixar um pouco de lado para ir tomar um ar puro, para ir no parque correr, caminhar, fazer atividades ao ar livre com os pais, né? Com os irmãos, para poder também ficar com a mente ativada. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar, né? Abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos. Que possa abençoar também minha vida, minha família, meus sonhos e projetos. E nos ajudar a ter a mente de Cristo ativada. A termos ali as nossas forças renovadas todos os dias. Que nós possamos depender totalmente de Deus. Confiar nele e pedir a ele sabedoria para termos uma vida abençoada e mais do que vencedora em Cristo Jesus.